vamos corrigir aí, depois vocês perguntam se tem alguma dúvida. Se alguém tiver, pode ir perguntando, tá? Deixa eu abrir aqui minha câmera. E eu vou passar para vocês agora o exercício desse assunto, tá bom? Vou abrir aqui para vocês. Cadê? Ué, tá aberto, não? Vamos lá. Aqui. Quando aparecer aí, me avisem, tá? Que eu não tô vendo vocês, não. Apareceu. Beleza. Então, vamos começar. Tá dando para enxergar direitinho aí? Tá, professor. Deixa eu organizar aqui. Vamos lá. Exercício sobre as grandes navegações. Então, eu vou ler a questão e vocês depois respondem, tá bom? As navegações do século XV e XVI revelaram ao continente europeu outros continentes e povos. Assinale a alternativa que identifica um dos objetivos desse processo histórico. Ou seja, assinale a opção que identifica o objetivo das navegações. Ou seja, quais eram os objetivos das navegações? Letra A expansão do islamismo, do Islã. B, a busca de metais preciosos. C, a busca de escravos para a produção de açúcar europeu. D, a busca de mercados para o excedente da produção industrial. E, a catequização dos povos do Novo Mundo, impedindo a influência que os mouros e cristãos novos exerciam sobre eles desde as últimas cruzadas. Então, fica aí para vocês responderem. Letra B, professor. A galera aí tá dividida, né? Uns marcando B, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Valeu, Suziara. Então, Viviane B, Giovana C, Suziara B, Bianca B, Hélio C, Juliana Paiva B. Bom, a maioria foi de B e alguns foram de letra C. Vamos à correção da questão, tá? Então, a pergunta fala sobre as navegações, né, que iniciaram no século XV e continuaram no século XVI, né? Por essas navegações, os europeus tiveram contatos com outras terras, ou seja, outros continentes e outros povos, né? Principalmente os índios e africanos. Então, marque a alternativa que mostra o objetivo das navegações. Bom, a expansão do Islã, não vou nem olhar porque ninguém falou essa opção. A maioria falou letra B, e quem assistiu a videoaula viu que um dos objetivos das navegações era exatamente buscar metais preciosos, porque metais preciosos é dinheiro, tá? E, como eu falei a vocês há pouco, o objetivo no final era sempre o lucro. Então, a letra B está correta. Letra C, a busca de escravos. Bom, se vocês olharem, no princípio, as navegações não tinham objetivo de buscar escravos. Quais eram os objetivos? Buscar metais preciosos, achar mercados consumidores. Aí eu não sei nem por que alguém não marcou a letra D, ó. Buscar mercados consumidores para os seus produtos e atrás de especiarias. Aí você pergunta, pessoal, por que a letra D não é correta? Se fosse até aqui, estava correto. A busca de mercados, porque eles também iam lá vender suas mercadorias. Só que não eram mercados da produção industrial. Gente, não existia ainda produção industrial na Europa. As fábricas não tinham máquinas, as fábricas ainda eram artesanais. Então, se fosse assim, ó, a busca de mercados para o excedente da produção artesanal das fábricas estava correto. Mas aqui fala da produção industrial. A Revolução Industrial não tinha acontecido. Inclusive, vai ser o nosso próximo assunto e tem vídeo também no canal, tá bom? Então, a letra B correta, busca de metais preciosos, é um dos objetivos iniciais das grandes navegações, buscar metais preciosos. Além disso, buscar mercados consumidores para as suas mercadorias
e também buscar especiarias. Deu para entender aí, gente? Sim. Tá muito claro no vídeo, né? Logo no começo eu mostro os 3 motivos, né, das viagens dos navegadores, dos europeus. Vamos para a segunda questão. Em 1493, Cristóvão Colombo voltou à Europa, com a notícia que tinha finalmente chegado à Índia. Objetivo muito sonhado pelos portugueses, que desde o início do século XV se haviam lançado ao Oceano Desconhecido. Gente, aqui não é português não, viu? Aqui é espanhóis. Cristóvão Colombo, ele viajou para os espanhóis, então tá errado aqui. Vou repetir. Em 1493, ou seja, voltando da América, Cristóvão Colombo voltou à Europa com a notícia que tinha finalmente chegado à Índia. Objetivo muito sonhado pelos espanhóis, que desde o início do século XV se haviam lançado ao Oceano Desconhecido. Assinala a alternativa que identifica uma das consequências a curto prazo do anúncio de Colombo. Quais foram as consequências da descoberta de Colombo? Foram guerras de religião que aconteceram por causa da descoberta da América? Foram as cruzadas para o Oriente? Foram as cruzadas para o Ocidente e a Guerra de Reconquista? Foi a divisão do mundo entre portugueses e espanhóis, promulgada pelo Papa Alexandre VI? Foram as guerras entre Espanha e Portugal que tiveram como consequência o domínio de Portugal e colônias pelos espanhóis. Então, qual dessas opções foram consequências da descoberta da América por Cristóvão Colombo? Ele ali marcou a letra D, Gabriela também. Luziara C, Stefano D, Giovanni ficou entre a D e a B. D ou C. Então tá difícil, hein? O pessoal não tá ficando em uma só. Gente, presta atenção. Aqui diz o seguinte: Colombo foi viajar em busca da Índia, mas no final chegou na América, como vocês viram. Então ele foi em 1492 e retornou em 1493. Então ele chega na Europa dizendo que tinha chegado na Índia. Ele não sabia que era a América, ele achava que era a Índia. Tá? Aí aqui diz: assinale a alternativa que mostra uma das consequências da descoberta de Colombo. Quem marcou a letra C diz que uma das consequências da descoberta de Colombo foi as cruzadas e a guerra de reconquista. Está errado. Quando Colombo viajou, já tinham acontecido as cruzadas. Quando Colombo viajou, já tinha terminado a guerra de reconquista. Lembre-se vocês que Colombo viajou para a Espanha. E a guerra de reconquista, ou seja, aconteceu em 1492. No mesmo ano, depois da Guerra de Reconquista, ou seja, da formação do governo espanhol, Colombo viajou. Então, não é a letra C, porque isso aqui foi antes da viagem de Colombo. Tá? Então, o correto é a letra D. Por causa da descoberta da América, Portugal e Espanha tiveram que dividir o mundo entre si e assinaram um documento chamado Bula Intercoeteira, ou Intercetera. Quem assinou esse documento dividindo as terras para Portugal e Espanha foi o Papa Alexandre VI. Está no vídeo, bem evidente. Ficou claro para vocês? Sim. Sim. Ok, presta atenção. Próxima questão. No contexto das grandes navegações, as viagens marítimas foram realizadas com apoio financeiro da Igreja Católica, que custeou todas as despesas, e a indústria naval portuguesa, dos reis católicos, que sozinhos desviaram todos os recursos para investir nas grandes navegações, do Estado, ou seja, do governo, e o capital e o dinheiro da burguesia. Letra D, do financiamento de bancos estrangeiros. Então, as viagens só foram possíveis com o apoio financeiro de quem? As viagens foram possíveis graças ao apoio financeiro de quem? Alguns marcaram a letra C, Yuri foi de B, Stephanie B. Católico.
Gislane falou ali, foram os reis católicos. Não corrigir. Ó, especificamente no caso da Espanha, quem patrocinou as viagens foi os reis católicos. Mas, no geral, ou seja, nos outros países, as navegações só foram possíveis graças à união do governo, que organizava as viagens, e a burguesia que financiava as viagens. Isso está lá na videoaula, tá bom? Aqui só foi o caso de Portugal. Mas, no geral, todos os países conseguiram fazer as navegações graças à organização do governo e ao financiamento da burguesia. Quando chegava o lucro era repartido entre o governo e os comerciantes, ou seja, os burgueses. Então, a questão correta é a letra C, ok? Pode passar adiante? Ou alguma dúvida ficou aí? Pode Tudo certo? continuar. Beleza, então vamos adiante. Opa, aqui. SPECSEC, não sei nem como é o nome disso aqui. Não sei que faculdade é essa não, viu? Mas vamos lá. Um conjunto de forças e motivos econômicos, políticos e culturais impulsionou a expansão comercial e marítima europeia a partir do século XV, o que resultou, entre outras coisas, no domínio da África, da Ásia e da América. O fato que marcou o início da expansão marítima portuguesa foi: qual desses fatos marcou o início da expansão marítima portuguesa? O contorno do Cabo da Boa Esperança em 1488, a conquista de Ceuta em 1415, chegada em Calicut na Índia em 1498, a ascensão do trono português e uma nova dinastia, a de Avis, em 1385, ou o descobrimento do Brasil em 1500? Stephanie, Ana Clara, Islane, Kailane marcou letra V. Que letra é essa, Kailane? Letra V, né? V de Vinícius, do professor. Letra B, né? Que você marcou no teclado errado. É isso, então. Parece que o pessoal foi quase todo mundo letra B. Como vocês viram, né? Os portugueses conseguiram navegar primeiro porque foi o primeiro país lá da Europa a ter um governo unificado, centralizado, que organizava as viagens. Tinha uma burguesia forte. Por que a burguesia portuguesa era forte? Porque Lisboa, a capital, era um lugar de passagem de muitos navios. Né? Então, os navios paravam lá para comprar comida, para comprar água, tá? Então, o comércio em Lisboa era muito movimentado e os comerciantes eram ricos. Tá? E, além disso, Portugal, como era um país da beira-mar, tinha muito navegador experiente. Tá? E a primeira viagem que eles fizeram a longa distância foi a conquista de Ceuta, no norte da África, em 1415, como fala lá no vídeo, tá bom? Então, vamos à próxima questão. Qual era o principal objetivo dos empreendimentos marítimos, ou seja, das viagens marítimas dos séculos XV e XVI? Qual era o objetivo das viagens marítimas? Fazer a navegação ao redor do mundo, passando por todos os oceanos? Descobrir e controlar uma rota marítima para as Índias para comprar especiarias diretamente na fonte e vender com elevados lucros na Europa? Chegar até o extremo norte do continente americano para iniciar o povoamento da região? Estabelecer e controlar novas rotas marítimas para a Oceania, com o objetivo de explorar os recursos minerais da região. Essa aí tá fácil, não tá não? B. Eita, isso aí foi facílimo. Como eu costumo dizer a vocês, aí são questões de vestibular, né? E é fácil, está fácil porque vocês estão estudando. Tá? Então, continue nessa pegada aí, estudando, que pelo menos em história eu acredito que vocês vão tirar uma boa nota no Enem, tá bom? Então, de fato, o principal objetivo das viagens marítimas era controlar uma rota, um caminho para as Índias, para comprar especiarias, né? Quando você ia lá direto para a Índia, você comprava diretamente na fonte, ou seja, não pagava impostos. Então, você revendia as especiarias na Europa e tinha muito lucro, tá bom? Vamos aqui para a última questão da Unifenas.
Destaca-se como resultado das descobertas e da expansão luso-espanhola nos tempos modernos a. Ou seja, gente, está falando do resultado das consequências da descoberta. Qual das opções abaixo são consequências das descobertas, das navegações? Letra A, diminuição do comércio entre a Europa Letra B. e o mundo. Formação de novos impérios na África e na Ásia, com ampliação do comércio entre os dois continentes. Defesa das culturas nativas da América pelo clero do Estado. A abertura de uma nova era de navegação e comércio, não mais concentrada no Mediterrâneo, e sim no Oceano Atlântico. Preservação da autonomia política das nações conquistadas, a exemplo do México e do Peru. Então, qual das opções foi resultado, foi consequência das navegações? Suziara e Yuri falaram D. Yolanda D. Stefano D. Kailane, está em dúvida? Entre quais, Kailane? D. Qual é a outra que você tinha dúvida? Ana Clara Gustavo D. Amanda D. B, mas parando para pensar aqui. Não. D de dúvida, né, Suziara? Ih, Vitor Emanuel. Vamos lá. Acho que a maioria marcou D. Gente, aí não tem erro. Lá no final do texto, do vídeo, eu falo sobre as consequências. A outra palavra que define consequência é resultado. Qual foi o resultado das navegações? Tá? Então, não foi a diminuição, foi o aumento do comércio. Tá? Não foi a formação de impérios, não era esse o objetivo. Não era defender os nativos. Tá? A consequência da navegação foi abrir uma nova era da navegação e do comércio. Que, eu falei lá, mudou o movimento comercial do Mediterrâneo e passou o movimento comercial a ser no Oceano Atlântico. Uma vez que os europeus, né, saíram da Europa e iam para a América, tinham que passar pelo Oceano Atlântico. Os europeus para ir para a África tinham que passar pelo Oceano Atlântico. Os europeus para ir para a Índia tinham que passar pelo Oceano Atlântico. Então, o comércio que antes era do Mediterrâneo e era dominado por Gênova e Veneza, passou a ser o comércio pelo Oceano Atlântico. As navegações passaram a ser pelo Oceano Atlântico para chegar nos outros continentes. Isso foi bem falado na videoaula. Tá tranquilo. Ó, alguma dúvida aí sobre alguma das questões ou sobre algo do assunto? Ficou algo sem entender? Eu pergunto para quem assistiu ou para quem leu, né, o capítulo, porque acho que tá tranquilo, né? Galera, é o seguinte, sexta-feira agora, dia 9, é a nossa prova. Tá bom? Eu lembro que eu falei que a cada 2 semanas de aula, ou a cada 15 dias, seria a nossa prova. Então, sexta-feira agora vai completar 15 dias da primeira prova. Tá? E a prova vai ser no mesmo esquema. Vai ser pelo Google Sala de Aula, vocês vão clicar lá no formulário e lembrar os navegantes, que, meu Deus do céu, uma coisa tão óbvia e um bocado de gente não entendia. Tanto o Google Sala de Aula quanto o Chrome, o navegador do celular, tem que estar logados no e-mail Enova. Se o Google Chrome estiver logado no seu e-mail normal, vai dizer que não está disponível ou que precisa de autorização. Tá? Isso aí. Ah, outra coisa. A prova vai ser sexta-feira, só que não vai ser a partir de 7 horas da manhã, não. Vai ser a partir de meio-dia. De meio-dia de sexta a meio-dia de sábado. Professor, por que isso? É porque tem algumas turmas que eu tenho aula dia de terça. Preste bem atenção. E no próximo sábado, vai ser sábado letivo referente à terça-feira. Só que aí eu não vou passar conteúdo novo. Eu vou passar a prova. Entenderam? Então, é por isso que a prova vai começar meio-dia de sexta e vai terminar meio-dia de sábado. E isso é bom também, porque vocês, sexta-feira de manhã, também tem aula. Vocês podem assistir a aula de vocês sossegado com os outros professores. E a partir de meio-dia, a prova estará disponível no Google Sala de Aula. Tá? Tranquilo. Outra coisa que eu vou fazer nesse período que a prova estiver
online, sexta agora, dia 9, depois de amanhã. Nesse período que a prova vai estar online, eu vou trancar os comentários no grupo. Por quê? Porque tem uns navegantes, bem navegantes mesmo, que não lê o que a gente posta, a gente coloca as orientações no início da prova, e aí essa galera não lê, velho, não lê. E aí fica perguntando o dia todo a mesma coisa que foi postada na hora da prova. Tá? Então, para que as conversas não façam a postagem subir, e os preguiçosos não tenham coragem de perguntar, eu vou deixar sem nada, tá? Sem comentários, vou trancar os comentários, e aí, no sábado, quando terminar a prova, aí eu abro de novo o espaço para os comentários, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aí pode me procurar no PV, tá? Então, anotem aí os assuntos da prova. Reforma protestante, tá? Que foi o assunto da semana passada, e as grandes navegações, que foi o assunto de hoje. Tá bom? Outra coisa, pelo amor de Deus, gente, o pessoal da zona rural pega a prova impressa no colégio, tá? Aí não tem erro, porque o pessoal lá, sem internet, fica se batendo, reclamando que não está conseguindo. E pelo amor de Deus. Ah, outra coisa, o pessoal da zona rural fala direto que vai pegar a atividade no colégio, e não pega, ou então pega e não devolve. Mais de 30 alunos, ou 50, sei lá quantos foram, me falaram que iam pegar a prova lá. A prova foi 15 dias atrás. Eu fui lá ontem buscar a prova, só tinha 8. Então, o pessoal está guardando de lembrança a prova em casa, ou então não foram pegar. Alguma pergunta? Tá tudo claro aí para vocês? Bom, o... no livro, quem quiser também estudar pelo livro, é sempre bom. No livro também é o capítulo 1, e, se eu não me engano, o capítulo 4. Mas vocês procuram lá, Reforma Religiosa ou Reforma Protestante e Grandes Navegações. Tá bom? Quem quiser ler pelo livro. Quem não tem um livro, ou pega na escola, ou então me peça para postar aí no WhatsApp, e quiser baixar para ter no celular ou no computador, eu também posso disponibilizar o livro. Eu tenho ele aqui. Tá bom? Se não tiver nenhuma pergunta, a aula está encerrada. Uma boa semana para vocês e boa sorte na prova de sexta-feira. Tchau, gente. Tchau, professor.